que é incansável na secretaria do evento. Então, nossos agradecimentos, né, da comissão organizadora que estamos aqui com vocês nesse momento fazendo a abertura. Também agradecemos à Universidade Federal do Pará, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, a Propesp, que por meio de um edital de apoio a eventos, nós conseguimos fazer esse evento aqui com esse apoio. Também esse evento, que a professora Gorete mais tarde vai explicar, ele congrega, né, e tenta fortalecer, né, um momento de fortalecimento da rede de pesquisadores de turismo, patrimônio e políticas públicas da Panamazônia, e, portanto, também temos aqui não só pessoas que fazem parte da rede, como outros professores, colaboradores que podem futuramente fazer parte dessa rede também, e que se dispuseram a estar conosco na comissão científica, na avaliação de trabalhos, e estão aqui também nos acompanhando com certeza. Muito obrigada. Também a comissão de apoio, que são alunos de pós-graduação, professores, enfim, todos aqueles que estão contribuindo aqui para a realização desse evento, que estarão conosco nesses 2 dias, dia 11 e dia 12 de novembro, né, praticamente o dia todo. Então, a gente pede que vocês acompanhem a programação que está no nosso site do evento e que, principalmente, participem, né, contribuam também com perguntas. Nesse momento, após a abertura, teremos a conferência da professora Fabiola Velasco Pérez e com a mediação do professor Amarildo. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Silvio, também para fazer os seus comentários, né? E, mais uma vez, agradecemos e desejo um excelente evento a todos e todas. Professor Silvio. Bom dia. Estão me escutando? Estão escutando? Sim, cortou um pouquinho, mas estamos. Obrigado, professor. Um bom dia para todos e todas. E cada vez mais a rede, turismo e políticas públicas. E queria também, como fez a professora Mirleide, convidá-las a participar dessa rede. E eu acredito vai fortalecer o estudo de pesquisas sobre essas temáticas na nossa Pan-Amazônia, congregando não só o Brasil, como os países vizinhos e amigos que temos em volta, né, da Amazônia, não só a Amazônia brasileira, como a Amazônia de todos esses países. Então, bem-vindos e bem-vindas novamente, e eu passo a palavra à professora Maria Gorete Tavares. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas, né, que estão presentes nesse nosso evento, que nós estamos iniciando hoje, dia 11 de novembro de 2021, que se estenderá até amanhã, dia 12 de novembro. Né? Em primeiro lugar, quero desejar boas-vindas a todos os que estão, né, assistindo e acessando, vão participar desses 2 dias do nosso evento. Quero agradecer, né, muitíssimo a realização desse evento, só foi possível por conta de um edital da Propesp, da nossa Universidade Federal do Pará, e que a professora Mirleide, do NAIA, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, submeteu esse edital, né, e nos provocou justamente a organizar esse nosso congresso, né, que seria o nosso primeiro congresso da Pan-Amazônia de Turismo, Lazer e Patrimônio, né, e que congrega justamente as ações, né, da rede de turismo, da Pan-Amazônia de Turismo
e patrimônio. Creio, inclusive, Mirleide, que nós podemos, a partir desse evento, ampliar, né, essa rede também para justamente a temática do lazer. Já é uma provocação, já que nós fizemos esse evento, né, com a tua participação, e é lógico, toda a tua produção e vários professores que vão participar do evento, que possuem uma produção significativa na Amazônia sobre lazer. Então, essa, inclusive, já é uma primeira provocação de que nós possamos, então, atualizar a própria denominação da rede, incluir também o lazer, além do turismo, né, e do patrimônio. Agradecer ao professor Silvio, que junto comigo coordena essa rede. Eu vou contar um pouquinho dessa história da rede, como é que surgiu essa história da rede. Então, o professor Silvio Figueiredo também coordena comigo essa rede, que é uma rede cadastrada, inclusive no CNPq, né? Agradecer a nossa secretária Sueli, né, que também a organização desse evento se deve muito a todo o empenho dela nesses últimos meses, né, e fazendo com que esse evento já seja um sucesso antes de começar, e que vai ser com certeza exitoso, né, esses 2 dias. Tenho que agradecer a todos os colegas, os professores, professoras, né, discentes, que fazem parte da rede, né, e que vêm colaborando na divulgação do evento e vão estar também colaborando no andamento do evento também, né? Então, agradecer a todos que vão participar esses 2 dias. Agradecer ao nosso tradutor, né, o Sandro, né, o Sandro do SEC, que já vem nos acompanhando desde 2 anos atrás, no evento anterior, né, e que vai fazer esse encaminhamento, né, os procedimentos, a operação da tradução, né, português, espanhol, português, juntamente com a sua equipe, que vai estar presente nesses 2 dias, né, avisando que essa tradução vai ser direcionada para as conferências de abertura, logo a seguir, depois da minha fala, né, para a conferência de encerramento, amanhã, e para as mesas de hoje à tarde e para a mesa de amanhã à tarde, né? Então, no GT, nós não teremos esse momento aí da tradução. Então, já esclarecendo para vocês sobre esse procedimento. Agradecer também, né, a organização da empresa contratada, né, com recursos da Propesp para esse evento, que é a Congressme, né, que vem organizando todo o processo, né, de inscrição, vai estar gerenciando também hoje e amanhã. Então, agradecer a todos da equipe, né, que fazem parte dessa equipe aí da Congressme, né? Enfim, o agradecimento à nossa, evidentemente, à nossa Universidade Federal do Pará, que está, né, principalmente através da Propesp, que está possibilitando nós realizarmos esse evento com essa estrutura, né, mínima, né, de que vocês estão participando, né? Bom, eu quero fazer um pequeno histórico, né, de como é que surgiu essa rede, né? Essa rede, ela surge de um seminário que nós organizamos. Quem organizou? Eu, professora Maria Goretti, que sou da Faculdade de Geografia da Universidade Federal do Pará, o professor Silvio Figueiredo, né, docente do NAIA, e professoras da Faculdade de Turismo, né, a professora Diana Alberto, a professora Maria Augusta Freitas e a professora Jéssica França, da Faculdade de Turismo da UFPA. Em novembro de 2019, nós realizamos um evento presencial, né, em Belém, né, que é uma continuidade de uma rede que já existe de pesquisadores entre o Brasil e a França. E nós realizamos, nesse período de 6 a 9 de novembro, justamente há 2 anos atrás, o 3º Seminário Internacional de Turismo, Patrimônio e Políticas Públicas, e a 9ª Conferência Internacional da Associação Astres, que é uma associação francesa, sobre a diversidade e perspectivas da pesquisa franco-brasileira, ligada a essa questão do turismo, do patrimônio, né, e das políticas públicas. Então, esse é um evento que já vem acontecendo lá desde de uns 4 anos atrás, né? Aconteceu um primeiro evento no Rio de Janeiro, depois nós tivemos um evento
em Paris, na França, e esse terceiro seminário foi justamente em Belém, e coube a nós, né? Eu, professor Silvio, e as 3 colegas professoras da Faculdade de Turismo, que fizemos a organização desse evento. E, na época, foi um evento bastante exitoso, um evento presencial, né? Tivemos ampla participação de colegas do Brasil, alguns colegas franceses também estiveram presentes. Bom, no final do evento, quando nós fizemos os encaminhamentos digamos, assembleia final, né, do evento, um dos encaminhamentos e uma das propostas foi nós pensarmos uma rede de pesquisa, né, específica para a Amazônia, né, para nós pensarmos os nossos problemas mais específicos da Amazônia, tanto dos estados da Amazônia brasileira, mas também pensando em incluir os países que fazem parte da Pan-Amazônica, né? Todos os países que fazem parte da Pan-Amazônia, e a partir daí, então, logo após o evento, nós fizemos uma reunião, né, fazendo os primeiros encaminhamentos, né, de como é que a gente iria proceder essa rede, a ideia de fazer um projeto de pesquisa, a ideia de fazer seminários. 2020, nós fomos atropelados pela pandemia, né, a partir de março de 2020, então é lógico que as ações elas foram não foram como nós tínhamos planejado, né, no final do evento de 2019, mas em 2020, nós, no final do ano, justamente nos meses de outubro, novembro, nós fizemos o primeiro seminário da rede, né, mais com os pesquisadores brasileiros, né, naquele momento, que era um seminário constituído por várias mesas, nós fizemos umas 3 ou 4 mesas, né? Isso foi tudo divulgado pelo nosso canal do YouTube, né? Que vocês podem também acessar, o canal do YouTube, onde estão essas mesas que nós fizemos discussões com os colegas brasileiros sobre a perspectiva da pesquisa, né? Que os colegas estavam trabalhando essa temática de turismo, né? Do patrimônio e das políticas públicas, né? Muito bem. No início do ano, então, né, março, abril, a professora Mirleide, né, nos provoca, né, nos últimos dias da inscrição, no último dia da inscrição do evento, por sinal, né, e me liga dizendo: Gorete, vamos então propor, né, temos o edital aí aberto, vamos propor, né, fazer uma proposta de um seminário, incluindo a rede, né? A professora Mirleide, no momento do evento presencial, ela não estava aqui, ela estava no pós-doc em Portugal, né? Mas ela sabia que nós tínhamos constituído a rede e que ela fazia parte, porque ela chegou a participar da organização desse evento de novembro de 2019, esse evento presencial que nós realizamos, mas não estava aqui presencialmente no período, porque estava no seu pós-doutorado, né, lá em Portugal. Aí ela nos liga, nos provoca, né, e vimos que era possível fazer, pelas informações que nós tínhamos, né, uma proposta rápida, uma proposta que foi feita, inclusive, no mesmo dia, né, eu e ela fizemos a proposta, pensando, e aí ela me propôs, seria bom incluir também a questão do lazer, que é a minha temática de pesquisa, prontamente eu concordei, e aí nós fizemos essa proposta do que está acontecendo efetivamente agora, do primeiro congresso da Pan-Amazônico de Turismo, né, Lazer e Patrimônio, né? Incluímos o lazer, e eu já estou provocando Mirleide que a gente possa, e Silvio também, creio que ele é de acordo, que a gente possa justamente acrescentar, né, a temática de lazer na rede, já que nós temos vários pesquisadores, tanto no Brasil como nos países vizinhos, que com certeza podem contribuir, e já vão estar participando desse evento. Fizemos a proposta, né, do evento. É interessante também, porque foi todo um exercício de nós fazermos, nós tivemos a partir de 2020, 2021, né, de pensarmos em eventos virtuais, que é a nossa realidade ainda, né? Ainda, e eu tenho certeza que mesmo depois do final da pandemia, eu acho que nós vamos continuar de forma híbrida também, né? Uma parte presencial, uma parte virtual. O evento virtual, né, ele é interessante porque permite também uma maior participação de pessoas interessadas em fazer a discussão da temática de todos os lugares do mundo,
né? Então, eu vejo essa vantagem, eu digo assim, sempre o outro lado da pandemia, que propiciou nós fazermos essa rede com a participação de colegas, né, de todo o Brasil e também de fora do Brasil. Né? É lógico que o evento presencial ele é necessário, né? Eu acho que vamos retornar, mas eu acho que tínhamos 530, mais de 530 inscritos, que talvez se fosse presencial nós não chegássemos a esse número, né? Então, desses 530 inscritos, depois nós podemos fazer esse levantamento, mas com certeza tem pessoas aí de todos os lugares do Brasil e também de fora do Brasil, dos países da Amazônia, e eu acho que até de outros países também do mundo, né? Então, isso eu vejo como uma grande vantagem, né? Nós procedermos a esse evento, né? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso esses 2 dias, os nossos debates, discussões, vai propiciar também nós pensarmos que projetos nós queremos para essa rede, pensando os 2 anos seguintes, 2022, 2023, pensarmos em projetos de pesquisa em conjunto, né? Eu acho que tudo isso depois do evento, né, vamos provocar uma reunião para fazer esse debate e ver os encaminhamentos da rede, né, de pesquisa para principalmente para o próximo biênio aí, 22 e 23, né? Então, brevemente, eu quero dizer para vocês um pouco desse contexto da programação do evento. Nós vamos iniciar, depois na minha fala, né, com a nossa convidada, a nossa colega Fabiola Velasco Pérez, né, que é a coordenadora da rede de patrimônio da Venezuela. Então, nossa colega da Venezuela já está aqui na sala e vai fazer essa palestra. À tarde, a nossa programação teremos de 14 às 16 os grupos de trabalhos, né? Então, nós teremos 2 salas. Um grupo de trabalho que vai discutir políticas de patrimônio na Amazônia. E o segundo, políticas de turismo e lazer na Amazônia. E aí, né, hoje começa a apresentação, então, desses trabalhos que foram enviados, né, por pesquisadores aí também de todo o Brasil, aí até fora do Brasil, né, dentro dessa perspectiva. Teremos ainda hoje à tarde, de 16 às 18h30, a nossa primeira mesa sobre políticas de turismo e lazer na Amazônia. Essa mesa vai ser coordenada pela professora Mileide Chá Bahia, e que vai ter participação de colegas também, né? A professora Fátima Moreira, pela UFPA, a professora Maria Augusta Freitas Costa, que é da Faculdade de Turismo, também da UFPA, a professora Glaubécia Teixeira da Silva, que é da Universidade do Estado do Amazonas, e o nosso colega, o professor Alexandre Zulinga Calazos, da Universidade de São Boaventura, né, em Cali, na Colômbia. Né? Então, hoje é essa a nossa programação. Amanhã, no dia 12 de novembro, pela manhã, nós teremos a nossa segunda mesa redonda sobre política de turismo na Amazônia, na qual eu coordenarei esta mesa redonda, e nós teremos três colegas convidados. A professora Jéssica Lalanque, da Universidade Metropolitana do Equador, nossa colega do Equador, a professora Rosane Balsan, da Universidade Federal do Tocantins, Ferreira Júnior, do Instituto Federal, né, de Roraima, né, que vai agora justamente mediar a palestra, né, também de abertura. À tarde, amanhã, 14 às 16, a continuidade dos grupos de trabalho. Né? Hoje e amanhã nós temos em torno aí de 40 trabalhos, né, que vão ser apresentados e debatidos, então não perco também esse momento, né, do debate. Realmente amanhã nós encerramos, fizemos a ideia de fazer 2 dias, um congresso muito enxuto, né, também, para não ficar tão cansativo. Nós vamos encerrar amanhã a nossa colega Rócio Rojas, né, que é diretora fundadora da Turistec, né? Então, a professora Rócio, do Peru, nossa colega do Peru, né, vai fazer esse encerramento, e a mediação final vai ser justamente do professor Silvio José de Lima Figueiredo, que vai fazer esse encerramento.
né? Então, portanto, vejam bem, nós estamos com uma programação diversa, com participação de colegas de todo o Brasil, participação né, das colegas também na nossa programação do Peru, da Venezuela, da Colômbia, do Equador. Portanto, vai ser, com certeza, 2 dias ricos nesse debate, né, de falar das pesquisas, de falar das nossas perspectivas sobre a questão do turismo, do patrimônio e do lazer, pensando, né, a Pan-Amazônia. Então, finalmente, eu quero encerrar minha fala para nós darmos andamento à nossa conferência inicial, dando boas-vindas a todos e todas, e que nós tenhamos um excelente congresso, né? Esses 2 dias sejam exitosos, né? Fazermos discussões importantes ligadas à questão do turismo, do patrimônio, do lazer na Amazônia. Boas-vindas a todos e a todos, e vamos, então, participar do evento efetivamente. Muito obrigado a todos e a todas. Posso passar, então, agora ao início da nossa conferência, né, de abertura, e creio que eu já posso passar para o meu colega, o professor Amarildo Ferreira Júnior, né, para fazer as apresentações iniciais, e a seguir a nossa colega Fabiola Velasco Pérez pode iniciar, então, a sua conferência. Muito obrigada e um grande abraço a todos. Obrigado, professora Gorete. Bom dia. Um bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, nessa transmissão. Antes de fazer a introdução da nossa conferência de abertura, eu gostaria de cumprimentar a comissão organizadora do evento, na pessoa da professora Maria Gorete Tavares. Também cumprimento a comissão de apoio ao evento, né, que é de suma importância, na pessoa da antropóloga Larissa Maria de Almeida Guimarães. E estendo esses cumprimentos à comissão científica, né, da qual eu faço parte, né, dando boas-vindas à professora Fabiola Velasco Pérez, a nossa conferencista. E também as boas-vindas a todas as pessoas que estão acompanhando a transmissão desse primeiro Congresso Pan-Amazônico de Turismo, Lazer e Patrimônio. Como foi apresentado na fala dos professores Silvio, Mirleide e a professora Maria Gorete, esse primeiro Congresso Pan-Amazônico de Turismo, Lazer e Patrimônio, ele tem por objetivo debater e aprofundar questões que são referentes a esses 3 campos na atualidade, dando visibilidade a uma análise crítica que seja comprometida com a construção de um mundo socialmente mais justo, né? E tendo compromisso também na construção e na difusão de conhecimentos relacionados a esses campos entre os países que compõem a Pan-Amazônia. Para isso, a programação do Congresso conta com palestrantes e mediadores de diferentes estados da Amazônia Legal, assim como de outros países amazônicos, como a Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, de onde é a nossa conferencista de hoje, né? Então, eu reitero as nossas boas-vindas a todos, todas e todes, né? E a partir de agora vamos dar início na conferência de abertura intitulada Turismo e Patrimônio na Pan-Amazônia, que será proferida pela professora Fabiola Velasco Pérez. A professora Fabiola Velasco Pérez é coordenadora da Rede de Patrimônio da Venezuela, uma rede de conhecimentos em matéria de patrimônio cultural venezuelano e nuestro-americano. Arquiteta formada pela Universidade Central da Venezuela, a professora Fabiola possui mestrado em estudos em restauração de monumentos históricos, também pela Universidade Central da Venezuela, e em acondicionamento turístico do patrimônio histórico e natural, pela Universidade Francisco de Miranda de Coro, na Venezuela. E é professora e assessora especialista do Programa de Patrimônio Cultural no Diplomado em Conservação Preventiva do Instituto de Estudos Avançados IDEA, instituição venezuelana. A professora Fabiola também realizou estudos na Cátedra Unesco em Patrimônio e Turismo Sustentável, na cidade de Buenos Aires, na Argentina.
E dentre a sua atuação, além da própria coordenação da Rede de Patrimônio da Venezuela, que é um trabalho interessantíssimo de discussão do patrimônio, não apenas na Venezuela, mas nessa concepção de patrimônio norte-americano, e que possui, vocês podem acessar o, o site, né, o blog da rede, para acessar as discussões que são feitas e também os boletins, do qual a professora Fabiola é editora, né, que são boletins temáticos interessantíssimos. Além dessa atuação como coordenadora da rede, a professora Fabiola também podemos destacar a sua atuação no período de 2005 a 2008 no Instituto Metropolitano do Patrimônio Cultural de Caracas, né, durante o qual é especialíssima a atuação dela na recuperação do novo Circo de Caracas. Essa atuação, eu gostaria de destacar essa atuação, porque esse lugar, o novo Circo de Caracas, é um lugar de extrema importância para a cultura, né, para o patrimônio venezuelano e para as políticas culturais, né, porque foi o lugar que recebeu, em 1948, né, um evento que congregou diversas expressões da cultura venezuelana, né? Então, é um lugar de extrema importância para a cultura venezuelana e para a cultura norte-americana, né? Na época, um evento organizado pelo jornalista Juan Liscano durante a posse do presidente Rómulo Gallegos, que foi um importante escritor do nosso continente. A professora Fabiola também foi parte da equipe que organizou a estrutura do Conselho de Preservação e Desenvolvimento da Universidade Central da Venezuela. Esse conselho foi estruturado para atuar na gestão do conjunto da cidade universitária de Caracas, que em 2001, em dezembro de 2001, foi declarado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Por fim, a professora Fabiola também foi diretora do acervo histórico do Ministério do Interior e Justiça da Venezuela, estando a cargo do Panteão Nacional e do Campo de Carabobo, que são importantes recintos de cerimonial de Estado naquele país. Então, eu dou as boas-vindas à professora Fabiola. É uma satisfação enorme recebê-la na conferência de abertura do primeiro Congresso Pan-Amazônico de Turismo, Lazer e Patrimônio. E, nesse momento, lhe passo a palavra e que se sinta à vontade para iniciar a sua exposição. Obrigado. Bueno, buenos días. Bom dia. Eu estou muito agradecida por esse convite. E para mim realmente é uma honra poder fazer parte desse importante evento, como já ouvimos, é o primeiro que acontece nessa região da Amazônia. E com esse tema tão interessante, Lo ha expresado Marilindo, que es el tema del patrimonio cultural y el turismo, ¿no? Bueno, también quisiera un poco iniciar eu gostaria então de começar com essa experiência. realmente, pues desde que yo opté a mi título universitario de arquitecto, pues siempre me he dedicado Então, começar com essa experiência da arquitetura e a questão da conservação do patrimônio. turística, pues ha sido un elemento E a questão turística, então, foi um tema importante dentro da conservação, dentro do patrimônio cultural. en este momento, aparte de ser la coordinadora de la red Além de ser a coordenadora da rede de patrimônio da Venezuela, este proyecto, pues yo lo llevo esse projeto, actualmente eu trabalho en la institución com a questão. del Ministerio del Poder Popular para Ciencia. Se el sonido não, peço desculpas, mas o som não está bom. Integração latino-americana.
Nesse sentido, nesse ano, nós nos incorporamos à rede de patrimônio cultural da Venezuela e temos uma página, criamos uma página web e temos a oportunidade, a partir disso, de intervir nesse congresso. Então, Amarildo, eu gostaria de saber qual seria o tema da minha apresentação. Então, a introdução e os objetivos desse congresso seria dirigido aos novos estudantes que trabalham com turismo para formar uma apresentação. Então, não, não dá para escutar. Eu gostaria de pedir. Então, então eu decidi fazer uma conferência um pouco mais dirigida aquilo que é o território da Amazônia. E eu dizia que tudo bem, ainda que eu não conheça tudo, bom, nós na Venezuela, do ponto da pesquisa, da conceptualização, eu tentei criar um tema. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela. Sim, não está fácil aqui compartilhar a tela. O som não está bom, então eu peço desculpas pela interpretação, porque realmente o som não está bom. Tem horas que falha. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo. Aqui. Então, como eu dizia, a questão de patrimônio turístico e integração, eu estou desenvolvendo esse estudo e eu denominei isso de Ruta I, que é a ruta ou rumo da integração, que é um discurso também latino-americanista da nossa América, baseado então nos princípios bolivarianos da integração do território como parte desses sonhos e de esperança de sermos uma unidade, uma potência no continente. Então, isso também dá lugar, como já foi dito, à questão das redes e das integrações, de compartilhar o conhecimento. Eu acredito que essa é uma oportunidade muito importante proporcionada por essa virtualidade, que torna tudo isso muito mais fácil, essa comunicação, essa integração. E esse é um dos temas e objetivos que eu estou trabalhando a partir dos meus espaços e das minhas linhas de investigação, de pesquisa. Dentro dessa rota, eu trabalhei com territórios, eu trabalhei com a parte conceptual, e, logicamente, eu tenho, nessa oportunidade, nesse congresso,
isso me fez pensar nesse território que vai além da Amazônia. A Amazônia, a região amazônica, é muito mais além dessa imensa é, mancha verde. Para vocês, principalmente, a questão da Amazônia é uma questão nova, como vocês sabem, é a primeira vez que eu tenho uma aproximação com esse espaço que pode proporcionar toda essa série de possibilidades, mas eu penso isso de uma forma muito complexa, assim. Eu acredito que existe a sensação de que a Amazônia é algo realmente muito complexo. Então, como falamos nas redes e na integração, é importante ver que o nosso território, esse espaço da Amazônia, ele contém 9 países do Sul. 9 países que conformam um único território. E um dos princípios fundamentais em relação aos objetivos e a estudos que devemos fazer é exatamente essa visualização de um território que foi fragmentado e que faz parte dessa herança da colônia. Eu acho que tudo isso não nos beneficiou e porque aconteceu essa fragmentação, um território que não tem um comportamento uniforme, extremamente heterogêneo, com todo um ecossistema, mas que está fragmentado devido à geopolítica, e eu acredito que isso, de alguma forma, essa foi uma desvantagem para nós, aqueles que pertencem a essa terra e a esse continente. Desde 1492, no caso das colônias espanholas, no início do século XVI, com a chegada dos portugueses no território, deu-se início ao Tratado de Tordesillas, e tanto a colônia espanhola como a portuguesa dividiram o território, e realmente o nosso território ficou dividido por mais de 500 anos. E isso afetou extremamente essa visão de integridade dessa mancha verde, por assim dizer. Então, estamos falando de um território com 7,4 milhões de quilômetros quadrados. Isso muda de acordo com os autores, e vemos que, de fato, a Amazônia, essa mancha verde nesse território, e é mais do que. E existe todo um mito e todo um imaginário em relação à Amazônia. E temos toda essa visão da Amazônia como uma região impenetrável, inabitável, inalcançável, e realmente existe um conteúdo de diversidade e isso pode ser visto a partir do ponto de vista turístico, de uma forma muito atraente, né, para a exploração. Eu não sei como passar
esses slides. Então, vemos também que a bacia amazônica, ou seja, essa mancha verde que vemos aqui, essa região do mundo com essa diversidade toda, é a principal produtora de água. Com um território e é um território mediador para as mudanças climáticas e é um eixo fundamental de conexão e de introdução dessa imensa diversidade ecológica. Nós vemos também esse território na sua bacia. Tem um eixo principal, que é o rio Amazonas, que é um grande afluente que oferece água para todo o território e que, além disso, dessa mancha verde, ele também representa um dos ecossistemas mais importantes e de maior importância dentro daquilo que é a escala global. Continuo, vocês me escutam bem? Ok, continuo. Então, nós vemos como a Amazônia representa um território com grandes complexidades. Quando começamos a avaliar e pensar nesse patrimônio, o patrimônio contido nesta complexidade como uma atividade como a turística, se soma a essa trama, a essa rede de problemáticos, esse entramado que representa o território. Devemos entender que o patrimônio cultural está de acordo com o conceito da Unesco, são todos esses bens que são produzidos pelo homem através do tempo, que são reconhecidos e representam a importância dos seres humanos sobre o território, mas com práticas culturais corresponde ao território de onde provém essas culturas. Essa relação território-patrimônio é fundamental, ela é primordial, mas, por outro lado, esses entramados de complexidade, quando falamos da iniciativa turística, que tem vários elementos transversais, envolvem o seu desenvolvimento do ponto de vista econômico, de aproveitamento, isso repercute, nos faz pensar, e é importante refletir que para este congresso, toda a intenção de abrir campos de pesquisa sobre o tema e de que pensemos além da parte idílica, onírica, do que é o turismo e o aproveitamento do patrimônio e de seus recursos naturais neste território. Vemos, então, essas complexidades neste globo ao lado, como o elemento, como o extrativismo, os colonos, o paramilitarismo, a prostituição, a violação de direitos humanos, e vocês podem ver aí todos os elementos que preocupam e que são problemas que são próprios não só do território da Amazônia, são gerais, mas que se concentram ali pelas características desta grande massa verde e são elementos que contribuem para confirmar este tipo de problemática, que é a questão política regional. Aqui
coloquei no primeiro quadro que a Amazônia é uma região com grande importância geopolítica regional, que se deve, pelo menos, à escassez internacional de recursos. Sabemos que há uma riqueza substancial em todo esse território e que é muito vista, observada por outros países na busca desses recursos. Isso nos coloca, por assim dizer, em perigo de conservação, sua importância e também a questão ambiental, ecológica, da conservação e da mudança climática, sua condição de região entre fronteiras, que apresenta economias ilegais, atividades econômicas ilegais, como o extrativismo, a extração de florestas, o comércio ilícito, e parte da sua relevância é o patrimônio cultural. Vê-se através dos povos indígenas originários, apesar de que temos um vasto patrimônio, ele se concentra nesse tema das culturas indígenas. Estas complexidades é importante que vençamos, que sejamos prudentes nesta proteção dos recursos biológicos e na conservação da salvaguarda do patrimônio cultural. Veremos que temos mesas de trabalho aqui para o desenvolvimento e visualização destas políticas no tema do patrimônio e do turismo. Desta forma, o território é mantido dentro destas complexidades. Eu perdi aqui o slide. Eu estou com dificuldade aqui para passar. Bem, continuamos vendo e contrastando as complexidades com a grande variedade de ecossistemas, que, além do mais, se caracterizam porque são ecossistemas frágeis, estão assentados em solos que são pobres, muito vulneráveis, tanto à chuva quanto à incidência do sol, e, uma vez cortada a floresta, a fertilidade dos solos se esgota com muita rapidez. A Amazônia está hoje numa região habitada por uma população colonizada, foi sendo habitada na periferia, no litoral, por questões de acessibilidade e comunicação, mas, mesmo assim, a Amazônia conta com uma população de colonos que buscam nesse território suprir parte das suas necessidades e levá-los para elevar os padrões de vida global. Isso é parte das complexidades que, entre aspas, e das formas que podem se ver como este espaço está agredido. Sabe-se também que é um território que tem mais de 3.000 territórios sagrados, é uma porcentagem bem importante da população amazônica, corresponde a grupos indígenas que têm variedade linguística e uma enorme riqueza cultural, com uma diversidade e distribuição e disposição de enfrentar o território e o mundo, que beneficia e muito a conservação do território, mas que também estão ameaçados porque buscam e têm o direito de buscar medidas de sobrevivência, dinâmicas econômicas que os auxiliem para que tenham condições dignas de viver.
Dentro deste território, então, vocês sendo habitantes da Amazônia poderão se aprofundar e conhecem melhor o território. Eu moro em Caracas, que é mais já para o Caribe do que a Amazônia, mas da mesma forma é parte do continente e é o que, através do meu trabalho de pesquisa, essa visão integral do território. Essa visão integral do território foi parte, como eu mencionava anteriormente, desse sonho de, principalmente eu como bolivarianista, porque como boa venezuelana, levarei na minha voz o pensamento bolivariano. E sabemos que parte desse pensamento bolivariano, que era o desejo de Bolívar, que ele conseguiu no seu momento, a unificação da Grande Colômbia, em 1830, mas sempre esteve presente no discurso e principalmente no discurso político dos últimos tempos na Venezuela. A partir daí, quando eu fiz essa proposta de integração com a Ruta I, que é um caminho I, é um trajeto turístico pensando no patrimônio como um elemento de integração, de união dos nossos povos com os povos aqui da América. Eu coloco um pensamento do Bolívar, que é parte... É um extrato da Carta de Jamaica, é um trecho da Carta de Jamaica de 1815, onde ele dizia: eu desejo mais que outro ver que se forme na América a maior nação do mundo, menos pela sua extensão e riqueza do que por sua liberdade e glória. Essa fala pessoalmente me toca muito, porque eu penso justamente nessa unidade, nesse trabalho conjunto, em que nos vejamos uns aos outros como sendo parte de um único continente, que é o que nos garantirá que tenhamos a força e sejamos elementos mediadores a nível global sobre este novo mundo que estamos enfrentando. De fato, toda esta experiência neste período da pandemia nos possibilitou entender que dentro desta unidade e integração está a força. E vejam, eu estou aqui com vocês através desse trabalho comum, que é a rede da Venezuela, e essa relação estabelecida com o professor Amarildo, que cordialmente me fez o convite para estar aqui com vocês. E eu acredito definitivamente que essa integração e esse compartilhamento da alma é o que somará para que tenhamos um planeta um pouco melhor. Bem, voltando ao tema da ruta desse caminho, tem algumas premissas, porque eu gosto de entender que o turismo é um sistema de relações que gera uma multiplicidade de processos, ou seja, ele nos fala dos lugares, porque utiliza essa força cultural e os configura e os interpreta ao mesmo tempo. E os lugares estão carregados de elementos naturais e culturais, são parte dessa trama, desse tecido turístico que, consequentemente, é um produto cultural e o turismo é um produto de cultura. A atividade turística, quando eu digo que ele é um produto cultural, porque é gerado como do centro das necessidades do ser humano, que é de compartilhar, de se divertir e ocupar seu tempo de lazer e de outro tipo de relações que fazem com que a atividade turística seja uma das atividades
digamos que o fato de se deslocar de um lado para outro, o fato de que sempre se tenha a curiosidade de saber o que o outro faz, essa necessidade de se deslocar, fazer uma atividade muito antiga, mas que agora, com o tempo, com o desenvolvimento dos processos normais da humanidade, tem uma preponderância aqui importante dentro da atividade humana. Também devemos entender que o patrimônio cultural, além de ser uma sucessão de bens materiais e imateriais, que o ser humano vai deixando como herência, como importância e como parte da sua vida no território, em adequação para satisfazer suas próprias necessidades, elas transcendem de uma geração para outra com a transferência de conhecimentos. Temos que entender que o ser humano é parte desse patrimônio. É outro dos elementos com que eu estive trabalhando na minha pesquisa, que é entender o que são os patrimônios a partir do saber. E o que é mais importante do ponto de vista patrimonial, porque em nós está o conhecimento, o saber, como, por exemplo, da minha área de arquitetura, saber construir não é mais nada além do elemento físico que está presente em um conjunto de bens patrimoniais, as moradias indígenas, na sua forma material, presentes no território. Nesse caso, é muito mais importante saber construir, manter as tradições, a procura pelos materiais, a matéria-prima, os sistemas construtivos e como fazê-lo. O mesmo acontece no patrimônio gastronômico, é muito mais importante o saber em si, de um prato, mas o saber, o processo, o cultivo, a elaboração da matéria-prima, dos alimentos, para poder chegar até a degustação. Então, esse é o patrimônio cultural entendido a partir do ser, e o ser, por sua vez, visto como elemento principal para a conservação, eu acho que é a abertura que devemos fazer para a conservação do patrimônio a nível geral. Depois passamos, como diz aqui nesse subtítulo, Patrimônio Cultural e Turismo Sustentável, nessa aliança que o turismo busca dentro do patrimônio. Poderíamos dizer que é fundamental para a manutenção do turismo, mas que pode se converter em uma arma e uma faca de dois gumes se ele não é bem administrado no tema do turismo. Em uma das revistas do boletim Em Rede, que temos na Rede de Patrimônio da Venezuela, publicamos um número e ele estava dedicado ao patrimônio e ao turismo. Nessa publicação, temos sempre um entrevistado no boletim e entrevistamos o professor Ciro Caravaggio, que é um especialista na Unesco na área de patrimônio, e o Ciro, nessa oportunidade, nos comentou que o turismo trata o patrimônio como se fosse uma prostituta, o utiliza, tira tudo dele e depois joga por aí. E realmente, no nível dos grupos de conservação do patrimônio, os grupos fechados que se dedicam ao tema da conservação, fora o turismo o turismo não te quero ver nestes espaços patrimoniais, porque o tratamento que se dá ao patrimônio, e muitas vezes é medido, e onde não houver um intercâmbio equilibrado no que se refere ao uso do patrimônio como tal e os lucros que o turismo
proporciona em função do uso, de forma geral, não são revertidos para a conservação do patrimônio, porque sempre não irá gerar uma intervenção sobre o patrimônio cultural ou natural, seja pelo uso excessivo de suas condições. E isso, é claro, que pode ser observado. Há muitos países que vivem do sistema turístico e vemos como há contradições entre a comunidade de visitantes, como as pessoas que vivem em lugares só de uso turístico, os habitantes do local ficam cansados e há uma rejeição porque não traz benefícios, mas sim uma perturbação dos seus locais, porque os visitantes chegam com outro tipo de costumes e invadem e rompem esse equilíbrio que é o dia a dia e a vida cotidiana, que é parte da base do patrimônio, da manutenção do patrimônio cultural, mas é algo que também temos que administrar da melhor forma possível e também saber aproveitar. Neste sentido, eu acho que há muito para aprender e eu aplaudo este congresso e esta abertura, porque temos que continuar pesquisando sobre o tema do patrimônio cultural e o turismo, e do turismo sustentável como a parte do melhor aproveitamento. Neste caso, a pesquisa eu vejo como uma das bases para a integração da nossa rede. Então, aqui eu tenho base no pensamento crítico colonial que está muito na moda nesse momento, que é pensar o patrimônio a partir da nossa América, ou seja, não pensar o patrimônio com esse olhar hegemônico, principalmente com aquele olhar que foi a ocupação do nosso território, e sim pensar a partir de nós mesmos. E daí, eu acho que se coloca o problema, ou seja, uma ideia diferente de conceber o nosso patrimônio cultural. Entendendo isso, como eu já disse antes, a partir de uma identidade ou uma memória que são a base do nosso patrimônio. E que isso seja uma construção política de uma identidade identidade, ou seja, essa bagagem que nós trouxemos ao longo dos tempos e uma soma daquilo que temos com os nossos povos indígenas e todas as questões culturais e europeias que também somam, né? E que somam aos nossos irmãos africanos, que também contribuíram com uma grande parte da nossa carga cultural. E isso faz com que sejamos pluriuniversais, ou seja, plurais, únicos e universais. Somos uma entidade plural, diversa e universal. Essa proposta, além de proporcionar uma forma operacional de abordar todas essas questões, também nos ajuda na parte conceptual para pensar e criar conhecimento a partir de nós mesmos, ou seja, a partir da nossa reflexão, nós conseguimos refletir nesse discurso da integração. Então, essa integração do continente, ela se refletiu na questão econômica, ou seja, nós vemos como as instituições e organismos multilaterais, como a Unasur, bom, ela
não funcionou há alguns anos, mas temos todas as relações comerciais que funcionam muito bem dentro do continente e temos também as relações interculturais e seria exatamente aí onde poderíamos gerar projetos nacionais, regionais e intercontinentais com práticas de sociabilidade e bom viver. Então, para nós conseguir esse objetivo, para isso é necessário demarcar as lutas e para isso, nós consideramos todas as interconexões existentes de forma tal a facilitar o trabalho e quando eu falo sobre o olhar, eu falo exatamente sobre esse olhar descolonizado que devemos buscar, ou seja, vermos a nós mesmos dentro das nossas bondades e construir o nosso próprio entendimento daquilo que nós somos dentro desse território. Então, essa multiplicidade de rotas que nós vemos dentro desse mapa, temos uma série de elementos aqui. Aqui temos todas, todas as rotas, e, e vemos também os rios, ou seja, todas as formas de mobilidade existentes. Ou seja, as formas de interconexão, nesse caso, nós estamos trabalhando com a Amazônia. E aqui eu tinha trabalhado inicialmente com a área, vamos chamá-la de pan-americana, nas pistas e naquilo que é conhecido como pista pan-americana transandina, que é muito interessante nesse mapa, vocês podem ver isso, porque o fluxo acontece pela borda, ela não acontece através da borda, ela não acontece dentro da mancha verde. Então, existe uma certa dificuldade de penetrar essa mancha verde. Isso promove a conservação da biodiversidade, mas então, de alguma forma, existiria também a possibilidade de penetrar essa mancha, mas então, dentro dessa proposta, eu estou falando sobre projetos já iniciados com o Unasur. Como eu disse anteriormente, em seu momento, quando comecei com essa pesquisa, eu quis me somar aos elementos já pesquisados, já estudados, e eu comecei com uma base cartográfica do IRSA, que é um desses órgãos que teve assim, foi muito recusado pelas comunidades indígenas, mas que tem um estudo bem interessante que vê o continente de uma outra forma. Esse projeto do IRSA, ele se concentra na construção e inversão de todos os países do Sul e de um trabalho de interconexão e de pistas e pontos, conexões fluviais e pontos fronteiriços, exatamente para abrir o mercado de trocas e o mercado econômico. Então, dentro da nossa proposta, esse conhecimento foi aproveitado para estudar essa mobilidade dentro do território. Então, temos conceitos geradores, que são esse patrimônio cultural, os serviços turísticos, e tudo isso nos dá um diagnóstico territorial de primeira fonte no território daquilo que temos. Então, fazendo essa conferência, eu vi muitas pesquisas, temos muito material,
sobre essa questão do patrimônio, do turismo, sobre os mapas geopolíticos, de mudanças climáticas. Então, a questão é como organizar e como ter essa informação de forma unificada e vista em um único território e não nessa fragmentação que vemos normalmente. Isso vai estruturando essa rota de estruturação, ou seja, como vamos criando interconexões e deixamos de nos ver em manchas, em fragmentos, aquele pedacinho pertence ao Brasil, aquele pedacinho pertence ao Peru, e como seria possível ver isso numa única mancha para nos fortalecermos nessa questão do nosso território? Nesse mapa, vocês podem ver os eixos de integração e desenvolvimento do ISA, a proposta da Unasur. Vocês podem ver que existe uma série de manchas, e a gente não vai aprofundar nessas questões, mas essas manchas nos permitem ver a visualização do território e temos um eixo amazônico. E qual é o objetivo desse eixo de comunicação e de investimento? É realmente comunicar com o Atlântico e o Pacífico através dessa troca comercial e proporcionar essa conexão transversal e não longitudinal. Então, aqui nessa imagem, temos uma outra forma de olharmos para nós mesmos. Então, temos essa mancha verde, essa cor verde da Amazônia, e temos também toda essa imagem da integração do IRSA, que pode contribuir com o desenvolvimento das nossas propostas turísticas dentro do território. Então, aqui nós vemos essa abordagem do trabalho e chegando já na parte operacional da proposta, nós vemos que existem. Então, tem pessoas que estão no território, que têm uma identidade. Existem uma série de atores, as instituições de governo, instituições locais, as comunidades dos turistas também. Ou seja, existe um conglomerado de atores dentro desse território, dentro de cada uma desses territórios, e temos também as rotas, com as condições físicas de cada um desses percursos. Isso tudo está sendo definido e, assim, são sistemas, temos também os sistemas de mobilidade terrestre, fluvial, aéreo ou ferroviário. Ou seja, temos toda essa gama de artérias criadas no território, seja naturais, como também as criadas pelo homem, nessa ocupação do território. Então, esses percursos, eles são caracterizados pelos centros populados. Nesse caso, temos um eixo, nós criamos aqui, para estudar esse caso, nós criamos um eixo de 25 quilômetros ao redor para estudar todos os centros populados, cidades, povoados indígenas, criando dessa forma uma rede. Isso tudo foi identificado e dentro dessa rede identificada, temos o patrimônio e os atrativos turísticos. Como parte desses atrativos turísticos, temos o patrimônio cultural e natural com uma matéria-prima, aquela que é vendida dentro da comercialização.
do mercado turístico. Então, esses atrativos turísticos são os nossos elementos de ancoragem e os nossos elementos geradores dessa identidade, dessa integração que estamos procurando. De fato, dentro do processo de mobilidade turística, existe um elemento muito importante que são os serviços existentes, que são alojamentos, alimentação, transporte, comércio, migração, ou seja, tudo isso é importante, deve ser localizado. Eu vi isso através da internet, eu vi uma série de ofertas de pousadas, por exemplo, de restaurantes. Isso vai somando e nos permite fazer uma organização e integração dentro dessas rotas. Bom, tudo isso faz parte das necessidades para conseguir cobrir essa metodologia de trabalho. E então temos que ter uma organização integral, multidisciplinar e integradora. Eu acho que nós estamos trabalhando exatamente nesse trabalho de criação de redes. Esse compartilhamento de conhecimento, isso vai nos ajudar a cobrir todo o nosso extenso território e nos faz sentir que estamos realmente dentro de um processo de integração. Aqui temos as 50 cidades mais importantes dentro da Amazônia. De fato, Manaus é a cidade mais populosa. E eu gostei de juntar essas imagens, porque, como eu disse antes, a Amazônia é mais do que uma mancha verde. Então, quando falam sobre a Amazônia, geralmente falam, assim, nós pensamos sobre os povos indígenas, mas a bagagem cultural, o patrimônio cultural da Amazônia está muito além daquilo que é vendido em imagens sobre a selva, sobre a floresta e sobre as culturas originárias. Então, nós conseguimos ver que existe uma série de cidades, a maior parte brasileiras. Isso está tudo contido nessa mancha verde, mas esses pontos, e é muito importante pensar nesses pontos como elementos organizadores dessa atividade turística e dessa valorização do patrimônio do continente. Então, eu acho que foram muitas imagens, são 50 imagens que eu consegui, mas isso dá uma visão dessa rede criada e de como são esses pontos organizadores da Amazônia. Então, olhem, observem como temos partes construídas, partes urbanas, áreas naturais, e como isso vai criando uma, uma, uma teia, e cada uma delas tem uma possibilidade imensa de serviços turísticos e de identificação do patrimônio. Trabalhos interessantes que pode ser feito é exatamente esse registro inventário cultural e natural da Amazônia. E tudo isso pode ser integrado e pode proporcionar leituras críticas em relação a cada um dos espaços. De fato, aquilo que é mais interessante da Amazônia são essas imagens, a biodiversidade e a parte exótica, né? A fauna e a flora.
a paisagem. E os grupos originários concentrados em alguns pontos. Então, é necessário ver como penetrar nessas áreas. Eu li alguns trabalhos. É, esses. Então, isso deve ser considerado de uma forma bem cautelosa, porque é, às vezes existe somente uma necessidade financeira e muitas vezes penetrando em certos territórios existe somente uma ganância financeira. Então, é necessário ver, né, existe muita oferta de percursos ou de trajetos na Amazônia, mas lendo esses trabalhos, temos alguns exemplos bem específicos, no caso de Letícia, na Colômbia, por exemplo, temos o caso de como as comunidades foram se inserindo nesse cenário e se organizaram para acolher esse benefício dos operadores do turismo. Mas o maior lucro é dos operadores turísticos. No caso da Venezuela, nós temos o Parque Nacional da Canaíva, que é patrimônio mundial e que é gerenciado por uma única empresa e todos os benefícios ficam para essa empresa. E isso faz. Nós temos algumas populações indígenas, mas os benefícios, nem mesmo o Estado venezuelano tira proveito dessa atividade turística. Fica tudo para essa empresa. Então, temos que ver qual é o impacto produzido por isso. Aqui temos algumas imagens típicas, selfies e como os turistas se comportam e como eles se comportam nesses espaços e o significado desses espaços, né? Então, deveria ter uma outra relação com esses espaços, né? Nós somos diversidade, sagralidade e globalidade. De fato, somos globalidade. Estamos todos submergidos nesse processo da pandemia. Então, isso é fundamental. Aqui temos um mapa que é interessante. O patrimônio mundial definido pela Unesco dentro da mancha e vemos que temos 8 pontos aqui, 8 patrimônios mundiais, na maioria são patrimônios naturais, ou seja, parques nacionais Canaima, da Venezuela, temos Surinã, Centro Histórico de Surinã, uma reserva natural. Aqui temos o maior complexo de conservação da Amazônia Central, um território muito amplo nesse conjunto. Na Colômbia temos uma mistura que é o Parque Nacional Chiriguiteque. Aqui temos no Peru o Parque Nacional Manum, o Parque Nacional Noelquem, Mercado em Bolívia e, por último, o Centro Histórico de Sahuil Castilho. Ou seja, poderíamos começar uma rota começando por esses 8 pontos. E a partir disso, vamos criando uma rede e vamos vendo como eles se relacionam uns com os outros, como esses parques e reservas naturais se relacionam entre si e como isso conforma um conjunto, ou seja, como isso poderia formar uma visita contínua dentro dessa mancha. Então, isso tudo foi, essa mancha, estudar essa mancha foi muito interessante, porque essas informações. Então, isso me permitiu ver as maiores informações existentes
E na Colômbia, como estão sendo desenvolvidos cada um desses centros populados? Temos uma rede, temos percursos, e aqui temos as manchas vermelhas, que são parte dos caminhos já existentes, ou seja, podemos ver como fazer uma. Isso tudo é importante. Esse foi herdado da Colômbia em uma unidade e uma parte importante. Aqui eu também tenho um mapa sobre os povos indígenas isolados, os que estão na borda, aqui em amarelo, entre a Venezuela, o Peru, o Equador, a Colômbia, e os do centro em preto. É o mapa do Brasil, onde se concentram todas as populações indígenas. Eu não tenho números, mas sei que é um número bastante expressivo de povos indígenas identificados que ajudariam a formar esse entramado, essa rede. Então, muito importante, como fazemos, que bases utilizamos para esta abordagem? Os critérios globais de turismo sustentável, acho que são importantíssimos. Eles são emitidos pela Organização Mundial do Turismo. Acho que estes instrumentos de trabalho são fundamentais. São promovidos também pelo Conselho Global de Turismo Sustentável, e eu vejo que devemos abordar nesse sentido as nossas pesquisas, de forma que tenhamos esse intercâmbio interdisciplinar e holístico, de forma a demonstrar as intenções que a atividade turística vai causar e minimizá-las sobre o patrimônio e sobre o meio ambiente. Então, como forma aqui de fazer um percurso, os 4 grandes critérios que quero mostrar aqui para fazer uma gestão sustentável, para minimizar impacto, e há uma série de elementos ou marcadores que podem servir-nos de guia para desenvolver nas redes e com as pessoas diretamente, os habitantes destas redes, para a organização de propostas sustentáveis. Aqui temos os critérios: maximizar os benefícios sociais e econômicos para a comunidade local, minimizar os impactos negativos. Então, como benefício econômico, oportunidade de locais de trabalho, participação pública, satisfação local, acesso, consciência turística, prevenção, apoio à comunidade local, os princípios de um comércio justo, o desempenho de empresas e na avaliação de cada um desses itens, fazer uma amálgama e ter um consenso que ajude a maximizar os benefícios, como, por exemplo, benefícios para as comunidades, visitantes, patrimônio cultural, e minimizar os impactos negativos, que é o objetivo desses critérios: proteção dos locais, plano de manejo, conduta dos visitantes, proteção ao patrimônio cultural. E cada um destes critérios, como o plano de manejo dos visitantes, como a conduta, a interpretação dos locais vulneráveis, a proteção do patrimônio cultural, a interpretação desses lugares, a proteção dos direitos da comunidade e as viagens filantrópicas. Eu creio que este último é de benefícios para o meio ambiente, minimizar os impactos negativos, então a avaliação da situação do ambiente, a conservação da energia, do ecossistema, e uma série de critérios que não iremos ler todos,
mas que se entenda que estão disponíveis quando abordamos qualquer intervenção turística na nossa região. Aqui, no nosso compromisso, temos a Rede de Patrimônio da Venezuela. Como eu disse, estou no Instituto de Estudos Avançados, a ideia que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, e no desenvolvimento da pesquisa dessa ruta, desse caminho, e da necessidade de começar a fazer uma rede de atores, principalmente na área profissional, pois criou-se a Rede de Patrimônio da Venezuela, que é uma rede de conhecimentos, para que se compartilhe o conhecimento. Ela já existe há 3 anos e, até o momento, temos cerca de 95 membros cadastrados, na maioria venezuelanos. Temos o Amarildo, que representa no Brasil também. Temos representantes na Argentina, que é o Cláudio Bortonati, excelente no campo da interpretação do patrimônio e do turismo. Na Colômbia, temos uma colega que se chama Carlina, que trabalha na área da Amazônia, parte do trabalho, e temos uma série de profissionais na rede de diversas áreas, no campo da pesquisa e do exercício da defesa do patrimônio. Esta rede faz com que ela seja muito dinâmica. Temos um grupo de WhatsApp para os membros, onde intercambiamos experiências, transmitimos informamos uma infinidade de eventos sobre conservação do patrimônio, e a Rede Patrimônio aborda do patrimônio, mas também nessa trama mais saboroso, que é que o patrimônio não está dividido em materialidade e espiritualidade, mas sim que uma se interliga com a outra. Aqui está o site que vocês podem entrar da Rede Patrimônio, wixsite.com/redbe. Podem entrar ali, ver. Vocês verão o que temos feito. Este ano, realizamos o 2º encontro dos membros da rede. Foi muito interessante, porque em tempos de pandemia, fizemos via WhatsApp, por audioconferências, e acho que foi um evento bastante simpático, onde falamos sobre o tema do patrimônio neste momento da crise do Covid, como no patrimônio venezuelano também deste contexto, porque nós celebramos os 200 anos da independência também. O discurso teve que ver com o que estava acontecendo no momento. Temos também um boletim que publicamos a cada 2 meses, uma revista aberta aos temas. Vocês podem obtê-la nesse site. Vocês entram na aba de boletim e aparecerão os boletins, e vocês podem baixá-los em PDF. E temos um bloco de interação e de fórum. Aqui vocês poderão conhecer aos membros o objetivo da rede, que é que busquemos apoio para fazer pesquisa. Tem um breve currículo de cada um dos membros. E aí podem ser incorporados temas, pedir assessoria ou ajuda mútua, que a rede propicia. Então, a Rede de Patrimônio nos deu uma possibilidade imensa de interconexão, como exemplo de trabalho em rede, que fica aberta para vocês que também participem. Para finalizar, porque eu acho que me estendi bastante, fazemos uma reflexão final que vai além do tema turístico, que é parte da minha pesquisa,
e que eu deixo a pergunta aberta. Será que é suficiente se sentir, entender como peça de um continente a partir do reconhecimento e conhecimento de valores compartilhados, de entidades particulares e somadas, especialmente no âmbito do patrimônio cultural, para conseguir um processo mais arraigado de integração continental? De alguma forma, eu não respondo, deixo aberto, mas digo que motivar o orgulho de sermos americanos é, como dizia o José Martí, é a razão desta pesquisa, onde o olhar para o outro, para que o outro seja parte do que é nosso. Essa seria a minha participação. Muito obrigada pela experiência e pelo espaço. Oi, então, retornando aqui, muito, Hola, muito hablé mucho. obrigado, professora Eu falei Fabiola, muito. pela apresentação, uma apresentação que tocou, mas, assim, trouxe diversos elementos, né, diversas questões vinculadas à Amazônia e, especialmente, ao papel não necessariamente o papel, mas a Amazônia no seu processo de integração dentro desse grande continente em que vivemos, né? E eu acho que isso fica muito visível na sua reflexão final, né, quando coloca ali na última imagem, né, na última lâmina da sua apresentação, essa indagação com relação à integração de cada um de nós que integramos essa grande pátria, né, que, que tem sido forjada a fogo e sangue, né, por diversos homens e mulheres, né, e outros sujeitos, né, desse continente. Então, nós agradecemos muito pela apresentação, apresentamos os nossos parabéns pelos, pelo, pela amplitude de questões que foram abarcadas, né? Pela ênfase nos distintos conhecimentos e experiências que vinculam o patrimônio e o turismo dentro da Pan-Amazônia, né? E particularmente me satisfaz muito esse momento vindo de uma companheira, né, de um país, de uma nação irmã, né, do qual nós falamos muito aqui no Brasil, mas só que conhecemos bem pouco de forma efetiva, né? Tivemos várias participações no chat, né, das duas salas, tanto a sala com áudio em português quanto a sala com áudio em espanhol. Algumas indagações foram feitas, porém, como estamos em uma conferência, né, e vamos manter o protocolo até por conta do horário, né, nós não iremos abrir para respostas para esse diálogo, né, de perguntas e respostas. São questões que estão vinculadas ao que foi exposto na sua conferência, vinculadas à discussão sobre integração, vinculadas à discussão sobre as implicações que tocam os aspectos relacionados à gestão e governo. Acho que isso foi bem exposto quando você apresenta essas rotas de integração possíveis e as problemáticas que estão subjacentes a essas rotas, né? A essas rotas, a esses caminhos, a esses traços, né? E também me deixou muito feliz, né, quando você coloca dentro dessa perspectiva de integração norte-americana esse diálogo que você colocou de uma forma muito muito feliz, que é um diálogo entre redes, né? Entre redes, e que essas redes elas se estabelecem
com trocas, elas se estabelecem com fluxo de conhecimento, de saberes e de análises críticas, né? Então, novamente, agradeço pela sua apresentação, a parabenizo, agradeço a participação de todos, todas e todos nessa manhã de abertura do primeiro Congresso Pan-Amazônico de Turismo, Lazer e Patrimônio. Lembrando que a nossa programação continua. Hoje à tarde nós teremos a primeira sessão dos grupos de trabalho. São 2 grupos, Políticas de Patrimônio na Amazônia e Políticas de Turismo e Lazer na Pan-Amazônia, que iniciam às 14 horas. E convido a todos a participarem, tanto quem vai apresentar trabalhos, quanto quem queira assistir às sessões para participar dos debates e talvez levar o que foi discutido nessa manhã também para essas discussões da tarde. E logo após os GTs, né, às 16h30, nós teremos a mesa redonda Políticas de Turismo e Lazer na Pan-Amazônia. Então, agradeço a todos, todas e todos. Um abraço, né, nos cuidemos e nos vemos daqui a pouco. Tá? Grande abraço e obrigado. Gracias, Amarildo. Saludos a todos. Obrigada, Amarildo. Um abraço a todos.